Vamos começar. Passamos para o 24º domingo do tempo comum. Vamos celebrar mais um domingo, celebrar a vida, celebrar esse deserto fertilíssimo pelo qual estamos passando, pela reinvenção da Igreja Cristã de Ipanema, o estreitamento dos laços, a capacidade de abrir mão de um passado que tem que passar e, ao mesmo tempo, a coragem de recomeçar, de abrir-se para o novo, de inventar o novo. A gente está nessa quarentena para isso, e a nossa fé é alimentada para isso. Então, vamos começar com o prelúdio de hoje. Fechar os olhos, deixar a música ser uma poesia divina nas nossas almas, para que esse momento seja um momento de profunda espiritualidade, de fé, de gratidão, de paz e de amor. Podemos?
Lindo, 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 lindo. São Francisco de Assis, certa vez, pediu para um frade amigo escrever para os demais confrades da ordem franciscana qual seria o sentido da missão cristã. Então, ele copia as palavras evangélicas que todos nós conhecemos e acrescenta um dado que pareceu a ele muito importante. Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quando necessário, através de palavras. Quando necessário, através de palavras. Porque ele sabia que o grande desafio da vida do evangelho é sair da verborragia e tornar vivos os verbos da vida. Os verbos amar, acolher, acariciar, entender, cuidar, tornar-se justo. Esses verbos são difíceis. E por isso o lugar da palavra tem que ser outro. Quando necessário, a palavra sai da boca. Mas o mais importante é que as pessoas leiam na nossa vida a concretude dos verbos que trazem vida à vida. Esse é o sentido do Evangelho. Jesus é palavra de Deus, porque a sua vida diz tanto que olhar para ela é encontrar um horizonte para que a caminhada na terra valha profundamente a pena. Vamos, nesse sentido, celebrar mais um domingo, o mês da Bíblia, o mês do início da primavera. E é exatamente com a metáfora da primavera, onde as flores renascem e a vida ganha novos contornos, que a gente entende que a Bíblia pode ser uma eterna primavera, porque as suas palavras nos fazem viver verbos que trazem vida à vida. E por isso, ao invés da Bíblia ser um chicote que escraviza, ela é a asa que nos torna mais livres. Nós vamos começar cantando exatamente o sentido dessa palavra que liberta no cântico do cancioneiro 37, palavra. Essa música é um clássico, né? Acredito que quase todo mundo conheça. E talvez seja um dos grandes desafios para a nossa caminhada,
sempre se perguntar se a nossa palavra é ponte e aliança ou é muro, obstáculo. A ICI tem feito da palavra ponte. Seja na piada, na brincadeira, né? A gente vê o Wellington, Ana, Neno, Marisa, Nelly, né? Brincadeira com a palavra brinca, é lúdica, e por isso os risos são pontes. Mas quando ela é muro, deixa de ser divina e se torna desumana. Por isso a nossa comunidade vai sempre se perguntar qual é a qualidade da nossa palavra: ponte ou muro? Alavanca ou obstáculo? Que essa música oriente o nosso sentido de palavra. A palavra divina é palavra humanizadora. No texto do teólogo Hans Küng, um teólogo e padre ecumênico, católico, porém ecumênico, ele diz exatamente assim como está no boletim: mais tarde, ter-se-á de mostrar que o cristianismo só admite uma interpretação correta, como humanismo radical. Contudo, já agora não resta sombra de dúvida. Onde quer que humanistas não cristãos, de orientação liberal, marxista, positivista, tiverem praticado um humanismo melhor do que os cristãos e fizeram-no muitas vezes nos tempos modernos, estamos diante de um desafio para os cristãos, que em tais casos fracassaram, não só como humanistas, mas também como cristãos. Exatamente isso. O sentido da nossa fé é a humanização das nossas vidas. As nossas palavras, a nossa Bíblia, se não nos humaniza, que sentido tem? Vamos ouvir mais um cântico, Palavra Vivificante, Inário Evangélico 144, estrofes 1 e 3. Quero ouvi-las alguma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, vêm de Deus estima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo és o Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Nelly, sempre fui seu fã, estou ficando mais ainda, hein? Coisa linda, linda, linda. Nós, nesse momento, vamos orar. E já coloco aqui como uma proposta nossa, quem quiser colocar motivos de oração aqui no chat, no final da celebração, antes da bênção, nós leremos os motivos para pedir por eles no final do culto. Essa é a oração inicial, então. Então, ao longo do culto, quem quiser colocar os pedidos, vai colocando. E a comunidade mentaliza, pede a Deus, né, conjuntamente lá no final do culto.
Nesse momento, nós vamos ouvir as palavras da Eni, que vai nos orientar em oração. E cada um, no mais surpreendente da sua alma, naquele silêncio mais profundo, abra-se ao mistério e deixe ele falar a cada um de nós através das palavras da nossa irmã. Oremos. Nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida, por esse dia lindo e pela oportunidade de estarmos reunidos, apesar da distância, para ouvir da tua palavra e para louvar o teu nome. Te rogamos pelos que sofrem com doenças e pelos que sofrem pela perda dos seus entes queridos, que tu, Senhor, console os seus corações. Te pedimos nesse momento, Senhor, que tu ilumines a pessoa que hoje vai nos trazer a mensagem e que nos dê discernimento para entender essas palavras de vida. E ajuda-nos também, ó Pai, a que possamos refletir Cristo em nossas vidas e ter sempre palavras de vida para os nossos irmãos. Que a tua primavera possa trazer com ela a cura para essa pandemia que assola o mundo. Nós te pedimos essas coisas, Senhor, e agradecemos todas as bênçãos que nos tens concedidos, em nome e por amor do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos ouvir a leitura do Evangelho de hoje pela minha amiga Marisa, com a sua alegria de sempre. Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, lhe rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, tudo indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Marisa. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Jacler, que agora está aqui na minha tela. Obrigado, Jacler. É contigo. Obrigado, Alexandre. Você me escuta bem? O áudio tá ok? Beleza.
Bom, de início, eu gostaria de destacar aqui uma presença que me faz profundamente alegre. Primeira vez que está participando aqui dos nossos encontros, uma amiga de longa data, minha querida Lúcia. Lúcia, que prazer irrepresável ver você aqui. É a primeira celebração que ela está aqui com a gente. Ela que é tão assídua lá na classe Paul Tillich e agora está com a gente aqui nos cultos online. Lúcia, eu espero que não seja só um evento, mas seja constante a partir de agora. Você não sabe a falta que você faz aqui no nosso meio. Obrigado. E Márcia, obrigado também por ter ajudado, né? Márcia sempre ajudando a Lúcia aí nessas coisas de computador e tudo mais. É um anjo na vida da Lúcia. Bom, Alexandre, não sei se você tem noção, né, assim, porque é muito arriscado, né, botar uma pessoa assim que não é pastor para falar, né? É sempre muito complicado, né? Essa posição, uma posição revestida de uma aura toda especial. Mas eu gosto de lembrar, nesses contextos, das palavras do profeta Amós, lá no texto bíblico do Antigo Testamento, que na verdade é o primeiro dos profetas que traz uma tradição literária. E, portanto, se torna talvez o pai da profecia bíblica da forma escrita, seguindo naturalmente a tradição, a vocação do profeta Elias, que o antecedeu. Amós, com sua audácia, diz o seguinte, lá no meio das suas palavras, desafiando o monarca lá do seu tempo. Camarada, eu não sou profeta por profissão, nem ganho a vida fazendo esse tipo de coisa. Eu sou pastor de ovelhas e cuido da minha plantação. E assim sou eu, né? Não sou profeta de profissão, não sou pastor, não ganho a vida com isso. A verdade, eu sou, para quem não me conhece, eu sou um professor de termodinâmica numa escola de engenharia. Absolutamente nada a ver com o assunto que a gente acaba desenvolvendo aqui com uma profundidade tão grande nessa comunidade que é a ICI, que tem um projeto tão radical, tão profético no seu contexto. E isso me traz algumas liberdades, né? Eu me sinto completamente livre de qualquer amarra clerical e, na verdade, isso exalta uma vocação da Igreja Cristã de Ipanema, que é colocar no seu devido lugar todos os membros que dela participam. Toda a comunidade tem a voz com o mesmo peso. Assim é a ideia protestante do sacerdócio universal. Não há ninguém acima de ninguém. Existe uma comunidade que caminha aos trancos e arrancos, com erros e acertos, mas todos cumprindo uma vocação de ser, em certa medida, embaixadores de um projeto de vida maior do que o projeto de vida que a gente encontra estabelecido na prática ao nosso redor. Então, o texto de hoje talvez fosse um daqueles que a gente poderia simplesmente encerrar com a simples leitura. Deixar as palavras bíblicas serem plenamente suficientes, não requerendo nenhum tipo de explicação. A gente poderia trabalhar as coisas dessa forma. Afinal, falar de perdão parece ser muito fundamental no que diz respeito à prática cristã ou qualquer tipo de prática religiosa. Parece que, em alguma medida, qualquer religião que preste para alguma coisa vai catalisar processos de perdão, de misericórdia, de compaixão. Aliás, desconfiem de qualquer discurso religioso que faça o contrário,
que tenda a exaltar cargos em detrimento de pessoas, que tenda a segregar as pessoas em função de sua posição social ou dos títulos que porta, que não catalisa agregação, mas sim separação. Desconfiem. Na verdade, isso vai ser comunidades ou discursos religiosos que favoreçam esse tipo de postura não passam, e aí eu me coloco com a liberdade de Amós, não passam de grandes baboseiras. Como Igreja Cristã de Ipanema, nós sempre estivemos comprometidos com essa liberdade da palavra. Palavra que, como cantamos, tem por vocação provocar o amor, a união, que deve ser uma ponte, ponte essa de liberdade, ponte para a vida, ponte que faça acontecer algo maior do que simplesmente acontece. Nesse sentido, quando falamos palavra, às vezes é muito arriscado nos determos ou fazermos de palavra um mero sinônimo para a Bíblia. Afinal, não somos ignorantes para deixar de reconhecer que a Bíblia, ao longo da história, por um lado, foi instrumento de vida, mas, por outro lado, foi instrumento de destruição em massa. Quantas guerras foram estabelecidas por conta de algo que se roga palavra? Nesse sentido, palavra também é algo muito perigoso. Palavra não são só as letras encadeadas, formando frases com sentido, mas também colocam na responsabilidade daquele que as propaga a responsabilidade do sentido que ele as dá. A palavra não são só os enunciados, mas o seu conteúdo prático, as suas intenções e também a sua eficácia no contexto em que ela é proferida. Palavra, então, precisa ser repensada em todo o tempo. E aí, por isso, eu me contradigo com relação à forma como comecei. Se eu disse que esse é um dos textos que não precisa ser repensado porque fala por si, parece que por si o texto não fala nada. Antes, precisamos revisitá-lo, pensá-lo e talvez buscar sentidos que estivessem lá na origem da sua propagação e que foram transformados ao longo do tempo até chegar à nossa compreensão nos dias de hoje. Gosto de lembrar também da música que cantamos no domingo passado. Não sei se vocês lembram, Sol de Primavera, do Beto Guedes. Era uma música bem bonita, que acabou, vamos dizer assim, introduzindo nosso mês da primavera. No finalzinho da música tinha um verso que dizia o seguinte, ou dois versos, na verdade. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. E é um pouco disso, né? Quando a gente está lidando com o texto bíblico. A lição a gente sabe de cor. Conhecemos, como cristãos de matriz protestante, textos bíblicos de cor desde a nossa formação mais infantil. Fomos levados a isso. Quem vem de outras tradições cristãs, ou quem mergulhou nessa dinâmica há pouco tempo, talvez não tenha esses textos de cor decorados, mas quem está na igreja há muito tempo já os conhece e usa, muitas vezes, esses textos bíblicos como uma espécie de cinto de utilidade. Para cada situação da vida, vai lá e saca um determinado versículo como se fosse um determinado remédio para uma determinada doença. Um uso, de certa forma, mecânico, mas interessante, porque faz com que a Bíblia tenha
um uso bastante instrumental. Eu acho que essa postura, no mínimo, coloca a Bíblia no lugar dela, que é ferramenta. A Bíblia nunca, jamais, de forma alguma, deveria ser ou ter sido divinizada. A Bíblia só cumpre sua finalidade, só se torna, como dizia Calbart, palavra milagrosa que converte morte em vida, quando efetivamente ela está coadunada com as intenções mais profundas de toda a experiência bíblica, que é produzir vida. Gosto de lembrar também de uma situação que, há uns 5 anos atrás, eu passei participando de um congresso, onde o palestrante, um professor de uma escola de teologia lá no Rio Grande do Sul, professor bastante conhecido nos luteranos, entre os luteranos, professor Martin Dreher, autor de vários livros e tudo mais, ele comentou o seguinte: como devemos ler a Bíblia? E a proposta, na verdade, dele remetia a Lutero. Lutero, que para nós acaba sendo um símbolo do movimento protestante do qual nós fizemos parte, do qual nós fazemos parte. Diz Lutero, segundo as palavras de Martin Dreher, a Bíblia deve ser encarada como uma manjedoura. Uma manjedoura. E aí, ele pega a Bíblia nas mãos e representa uma manjedoura fazendo esse sinal. E nessa manjedoura, você tem 2 opções. Ou você encontra o Cristo, ou você encontra palha. E há uma grande dificuldade, muitas vezes nossa, de separar a palha do Cristo. Às vezes a gente faz até um Cristo de palha. E aí acontece o maior dos riscos. Esse texto que nós temos para esse domingo, com palavras tão bonitas e desafiadoras que nos colocam diante de uma dinâmica aritmética muito interessante sobre a prática da vida cristã, do perdão. Existem até contas, várias contas no meio desse texto, traz consigo alguns problemas de base que a gente precisa trabalhar nessa manhã. Esse texto, então, começa com uma pergunta. Se a gente está com o texto aí na mão, vocês podem voltar e dar uma olhada, né, em quais são essas palavras com que o texto comece. Olha, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Existia um certo padrão para essa resposta. Esse valor era 4. As pessoas, os estudiosos daquele tempo, os fariseus, que eram um dos grandes guardiões da tradição da palavra naquele tempo, achavam que era 4. Pedro parece transcender o sentido da tradição e pergunta, é 7, né, Jesus? E eu acho que 7 ainda é maior do que o 4 que o pessoal estava propondo aí. Eu digo para vocês com toda a tranquilidade possível. Qualquer número que vocês inventem para a resposta já é satisfatório. Se vocês disserem 1, já está bom. Se vocês disserem 10, 4, 7, 77, 70 vezes 7, qualquer número já é suficiente. Porque, na verdade, não é o número que importa, mas a qualidade dessa postura de perdão. A resposta de Jesus transcende qualquer interpretação racional.
quando Jesus, na nossa tradução do texto bíblico, nos diz: olha, Pedrão, te dizer o seguinte, não é 7 não, camarada, é 70 vezes 7. Tem uns detalhes aí que talvez deem corpo para o sentido que a gente vai encontrar nesse texto, ou pode encontrar. Quando Jesus assume esse sentido do texto, ele, de certa forma, brinca com um texto muito antigo que parece que foi traduzido de forma atrapalhada do hebraico para o grego. Havia, na tradição bíblica, e vocês podem conferir lá no texto de Gênesis, capítulo 4, a ideia da vingança de Caim. Diz o texto bíblico o seguinte: se a vingança de Caim vale por 7, a de Lameque valerá por 77. E quando traduziram do hebraico para o grego essas coisas, o 77 acabou se confundindo por 70 vezes 7. A verdade seria 77 vezes, mas não 70 vezes 7. Mas isso é um detalhe. Isso é só uma vírgulazinha nessa história toda. Não é esse o ponto que nos interessa mais. Mas só para a gente perceber que quando a gente fala de palavra, existem detalhes que dificilmente a gente vai alcançar numa leitura bíblica imediata. E passa por coisas como, por exemplo, dificuldades na tradução desses textos. Algo também numérico que faz parte dessa discussão, que faz parte aí do texto, é sobre uma dívida de um determinado rapaz com relação ao rei. Da forma como a gente recebe esse texto, diz lá que a dívida era de 10.000 talentos. Bom, falar em 10.000 talentos talvez soe muito pouco para a gente. Mas vamos pensar um pouquinho, só vamos fazer umas contas aqui. Talvez o meu amigo Wellington, que é senhor das contas, possa até me corrigir se eu estiver errado. Mas existia uma unidade monetária, uma unidade financeira, econômica lá daquele tempo, que era o denário. O denário, ele era representado por uma moedinha de prata e equivalia à diária de um trabalhador braçal. É como se fosse, hoje, mais ou menos, o salário mínimo dividido por 30 dias. Que hoje, fazendo as contas, a gente encontraria algo ali em torno de R$35. Esse era o denário. Um talento equivalia a 6.000 denários. Ou seja, traduzindo para a unidade nossa, aqui o real, seria algo em torno, um talento, R$208.000. Só que o camarada devia 10.000 talentos, algo equivalente a aproximadamente 2 bilhões e 80 milhões de reais. Atualizando dessa forma, com uma conta feita nas coxas, seria algo dessa dimensão. 2 bilhões e 80 milhões de reais. Esse era o tamanho da dívida, né, que ele precisaria ganhar na Mega Sena para conseguir pagar. Ou seja, era impagável. E o rei ainda foi tranquilo, porque os vendeu como escravo, né, e um escravo não valia tanto assim. Então, eu acho que ele já foi até perdoado nessa ameaça. Mas vá lá. Curiosamente, se vocês colocarem aí na internet, apenas como provocação, coloquem, só por exercício, aí no Google, né, essa maravilhosa ferramenta de informações que a gente tem hoje, coloque aí, pastores mais ricos do Brasil. E aí você vai ver que o pastor mais rico do Brasil tem uma fortuna de 2 bilhões de reais. Ora bolas!
parecia que o texto estava fazendo um cara crachá com o nosso tempo, né? Mas isso fica como uma mera coincidência. Existem outras questões mais graves nesse texto. Na verdade, os problemas mais graves se referem à primeira parte do texto, quando Jesus, na boca do Evangelho de Mateus, diz o seguinte, coloca uma relação entre irmãos, onde se estabelece, na verdade, um tribunal interno na comunidade. E ali há um grande problema. E da forma como nós recebemos o texto bíblico hoje, Jesus conclui essa primeira parte do texto, ali a partir dos versículos 18, dizendo o seguinte: eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Parece bonito, né? Porque, de certa forma, nós acabamos tendo um certo poder de ligar coisas ao céu e de desligar também. Só que essas palavras, ligar e desligar, traduzem com muito mais profundidade duas palavrinhas que, ao tempo de Jesus, eram as palavras corretas para a leitura desse texto, que eram as palavras proibir e permitir. Na época de Jesus, os fariseus eram os grandes administradores das questões jurídicas. E eles acabavam podendo proibir e permitir a vida no seio da comunidade. Quando Jesus coloca nos seus discípulos essa responsabilidade, de certa forma, ele transgride a doutrina dos judeus vigente e, ao mesmo tempo, dá autoridade aos seus discípulos de estabelecer essas proibições e permissões. Esse, infelizmente, é o grande dilema da comunidade que leu o Evangelho de Mateus pela primeira vez. É reconhecido por todos os especialistas em literatura bíblica que a comunidade de Mateus era uma comunidade fortemente hierarquizada, que colocava, de fato, na liderança da comunidade todo o poder, o de proibir e o de permitir, o de atar e o de soltar. Inclusive, com as nossas palavras, o de ligar aos céus e ao de desligar. O que tem isso a ver com a Igreja Cristã de Ipanema? Sinto muito. De acordo com a sua própria tradição de caminhada, nada a ver. A Igreja Cristã de Ipanema foi audaz o suficiente para colocar com voz de pastor e profeta, por exemplo, Jeter Ramalho, que absolutamente não era pastor, mas que suas palavras eram como faca de dois gumes e cortavam corações, promovendo o reino ao seu redor. Não é essa a nossa tradição de uma fé hierarquizada. Basta olharmos poucos aspectos da história da Igreja Cristã para vermos que, ao tempo do Evangelho de Mateus, as comunidades cristãs já eram fortemente hierarquizadas. E isso não traduz os sentidos mais profundos do Jesus dos Evangelhos. Mas, Jacler, isso está nos Evangelhos. Mas, Jacler, isso está na boca de Jesus. Mas, companheiros, isso é a Bíblia. A Bíblia faz parte dessa dinâmica de usos
que usa textos e contextos, muitas vezes, com intenções muito particulares. E, às vezes, a gente faz, nesse sentido, um Cristo de palha. Se vocês olharem com atenção o final desse texto, vocês vão ver que o exemplo que Jesus dá na historinha que ele conta é que o patrão se indignou e mandou entregar esse empregado aos torturadores, o empregado lá da dívida, já que ele não tinha perdoado a um outro. Bom, fica completamente a seu critério. Você pode, no âmbito da sua liberdade, escolher o Cristo que propõe uma entrega a torturadores. Esse, para mim, não serve para nada. Acho que na caminhada da Igreja Cristã de Ipanema também não serve para nada. Devemos tomar excepcional cuidado com o uso que se faz desses textos. Na verdade, quando Cristo se confronta com Pedro diante dessa pergunta, existe uma provocação muito mais radical. Pedro parece procurar uma doutrina sobre o perdão. E Jesus atropela, no bom sentido, o nosso amigo Pedro, dizendo o seguinte: caro Pedro, não me venha com essas baboseiras. Não me venha com essa numerologia que não produz nada. Você quer o quê? Cumprir um checklist de atividades da sua vida cristã e acha que isso está condizente com o que se espera? Vamos exagerar, então, na conta. Você acha que 7 está bom? Vamos dizer que seja 70 vezes 7. Vamos dizer que seja 7.000 vezes 7. Pedro, não importa o número. Não tente criar algum tipo de doutrina, algum tipo de regra sobre a prática da vida cristã. A vida cristã é para ser vivida numa intensidade incontável. Não traduza em aritmética a dinâmica da fé. Faça mais do que o possível. Faça além do que é visto. Às vezes, 2 já é infinitamente maior do que 1. 70 vezes 7 pode ser até um número muito pequeno. Porque, na verdade, o que importa é a qualidade dos nossos atos. E digo mais, nessa intenção, traduzindo de outra forma esse conteúdo, podemos pensar que o texto por si, se a gente caminha por esse lado de que, olha, não é uma doutrina sobre o perdão, não é uma doutrina a respeito de nada, na verdade. Nós podemos pensar em outros aspectos também. Imaginem só, essa postura do perdoador, ela é muito conveniente, né? Nos coloca acima dos outros. Eu perdoo e você é o perdoado. Os nossos amigos da tradição budista, por exemplo, dizem que a saída para esse problema das faltas pessoais é encontrar a não culpa. Aniquilar qualquer sentido de culpa. E, além disso, mais do que a questão do perdoar, no âmbito de uma comunidade cristã, que, convenhamos, sendo bem realista, às vezes esquece desse tipo de texto sobre a dinâmica do perdão e coloca na confusão a sua dinâmica, a sua prática, talvez possamos inverter as palavras. Pedro poderia, talvez, dizer o seguinte: Senhor, quanto eu devo falar? 70 vezes 7? E Jesus, às vezes, poderia dizer como Francisco de Assis: Pedro, fale só se necessário. Preferivelmente, nem fale. A chance de falar besteira é altíssima.
não peque pelo excesso de palavras. Quando nós ingressamos nessa dinâmica do reino, precisamos repensar nossos atos. Perdoamos por excesso por vaidade? Falamos por excesso por falta de cuidado? Quais são as nossas intenções? Quais são as nossas intenções? Termino minhas palavras relembrando um evento onde Desmond Tutu, arcebispo anglicano na África do Sul, numa situação onde ele se encontrou com líderes religiosos cristãos, no ambiente da negociação do fim do apartheid. Alguns a favor, outros contra. E Nelson Mandela tinha acabado de ser libertado e a democracia talvez estivesse nascendo naquele momento. Desmond Tutu, profeticamente, enuncia o seguinte àqueles pastores todos: para haver reconciliação, nós que somos embaixadores de Cristo, a quem a verdade da reconciliação foi confiada, certamente devemos ser os instrumentos da paz de Cristo. Nós mesmos devemos nos reconciliar. As vítimas da injustiça e da opressão devem estar sempre prontas a perdoar. As vítimas. Esse é o imperativo do Evangelho. Mas aqueles que erraram, como nós erramos, devem estar prontos para dizer: nós ferimos vocês com essa injustiça, arrancando vocês de seus lares, jogando-os em uma pátria abatida pela pobreza dos campos de reassentamento, dando a seus filhos uma educação inferior, negando a humanidade de vocês, esmagando sua dignidade humana e contestando seus direitos fundamentais. Lamentamos, perdoem-nos. E o injustiçado deve perdoar. Desmond Tutu conclui suas palavras dizendo o seguinte: aqueles que erraram devem estar prontos para fazer as correções que puderem. Devem estar prontos para fazer a restituição e a reparação. Se eu roubei sua caneta, não posso estar de fato arrependido quando digo, por favor, me perdoe, se ao mesmo tempo ficar com a sua caneta. Se eu estiver verdadeiramente arrependido, vou demonstrar esse arrependimento genuíno ao devolver sua caneta. Assim, uma reconciliação custosa vai acontecer. Mais do que o perdão, é necessário também exercitar 70 vezes 7 o pedido do perdão. Que as matemáticas da fé não nos aprisionem, mas que encontrem no infinito o seu limite, fazendo de um sem contar de vezes a vida acontecer no nosso meio. Amém. Obrigado, meu amigo. Palavras de vida eterna, como os discípulos viam em Jesus. Muito bonito. Nós vamos ouvir uma música lindíssima, Cancioneiro 3, do Alceu Valença, Anunciação, que foi gravada pelo nosso grupo de Petrópolis.
pelo vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Ana, que coisa, hein? Que coisa! O que mais me emociona nesses vídeos que vocês mandam para a gente é a alegria de vocês cantando. Há uma alegria, né? Assim como o Coral Mirza tem uma alegria numa coisa que eu sei que é tão... E vocês são repletos de alegria. Vamos... Desculpa, está travando aqui para mim. Vou pedir, então, para pegarem o pão e o vinho para celebrarmos juntos a Eucaristia. E depois dessa belíssima música, com muita alegria, cantada com muita beleza, eu vou atualizar o texto bíblico. Naquela ceia, todos nós aqui, o Edson fala muito, nós sabemos que não haviam só homens ali. Se fosse só homens, seria muito pequeno, até porque o cenário não era esse. A Páscoa judaica não era celebrada assim. Tinham as mulheres que acompanhavam a caminhada do Mestre, e não eram poucas. E segundo o Evangelho de Lucas, ainda ajudavam a financiar. Então, elas estavam ali, se dando por inteiro por aquela proposta.
Eu tenho certeza que estava a Ana, lá estava a Miriam, estava a Lu, a Claudinha, a Eni, a Marisa, a Célia, olha, a Regininha, muitas mulheres ali. Por isso eu vou pedir para minha amiga Lu, representando todas essas mulheres, todas, para celebrar comigo essa ceia que não é propriedade privada de ninguém, de cristãs, de sacerdotes. Ela é uma mesa para fornecer vida à vida, para nutrir a vida de vida, e por isso não pode ser privatizado por qualquer tipo de religiosidade que queira dogmatizar, se apropriar, controlar o mistério dessa dádiva. Lu, celebra com a gente. Bom dia, queridos irmãos. Nesse momento em que a gente celebra a vida de Jesus, se lembra da sua morte, que foi pelos nossos pecados, que foi 70 vezes 7 o perdão que a gente precisava e além. Nesse momento em que a gente se encontra para meditar, né? E voltar o nosso pensamento para esse encontro com o divino. É uma alegria estar aqui e é um momento de maior nervosismo para mim. Acho que poderia pregar todo domingo, mas fazer a ceia é um grande peso para mim, pela responsabilidade desse encontro e dessa celebração. Agradeço o convite, Alexandre, agradeço a igreja por sempre me encontrar nesses momentos. E pensando no que o Jacler inspirou a gente a refletir sobre, eu queria falar só um pouquinho sobre como Jesus ressignificou palavras da tradição judaica, né? Como ele ressignificou o nome de Senhor e falou, eu não sou Senhor, eu sou amigo. E quando pediram a ele um título, os discípulos perguntavam, mas Rabi, eles estão perguntando quem você é. Ele perguntou para os seus amigos, quem eu sou para vocês? Do que vocês me chamam? E os discípulos disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu vim de uma tradição que sempre celebrou a morte de Cristo na ceia do Senhor. E eu queria propor que a gente celebrasse a vida de Jesus, que levou à morte, que levou à identidade do Cristo, que trouxe o pecado e que fez com que a gente ressuscitasse junto com ele. No texto bíblico de Paulo, ele diz, o Senhor Jesus, e eu gostaria de mudar aqui o nome, então, o amigo Jesus, na noite em que foi traído, naquele momento de encontro com os amigos e amigas dele, como ele sempre fazia, tomou o pão, elemento simbólico do alimento do corpo e da alma, deu graças, como ele sempre fez, repartiu, dividiu e disse, esse é o meu corpo, partido, dividido, doado por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois, tomou o cálice e, da mesma forma, disse, esse cálice é o cálice do meu sangue. Uma nova aliança, o renovo que eu proponho para vocês. E toda vez que vocês beberem desse cálice, lembrem de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão revivendo as palavras, as ações e a vida do nosso amigo Jesus. Não permitam que o costume, que o lugar comum anule a reverência desse momento. Agora, antes da gente tomar o pão e comer e beber do cálice, vamos fazer a oração que o nosso amigo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, 70 vezes 7, aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos comer o pão e beber o vinho. Nessa ceia, comem quem não tem comida. Bebe aqueles e aquelas que não têm bebida. Os quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de subempregabilidade. Os milhares de seres humanos desumanizados nas calçadas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Macapá, Recife e outros lugares e cidades do país. Comem e bebem familiares enlutados por pessoas que morreram de Covid. Comem e bebem pessoas deprimidas em meio à quarentena. Comem e bebem pessoas sedentas de justiça, porque sofrem uma das dores mais perversas, a dor da iniquidade. Que essas pessoas todas estejam nessa mesa, porque a ICI, ela pega a mesa de Cristo e faz como Cristo. Faz com que todos e todas participem. Todas e todos. Porque no Pai Nosso, o pronome é o nós, o pronome é o nosso. Não é meu, nem teu, nem eu, nem tu. É nós e nosso. Nós somos vencedores e vencedoras, quando todos vencem conosco também. Que essa mesa alimente, descendente, todas as vidas que foram aqui depositadas. Em continuidade, já terminando a nossa celebração, vamos ouvir a leitura do texto do José Severino Croato, que diz assim: devemos recriar a mensagem bíblica e não somente atualizá-la. Não propomos nada desconhecido. Estamos, isto sim, aclarando as implicações e a riqueza de uma leitura que já está se fazendo a partir de uma igreja popular, a partir de processos históricos inéditos, a partir de contextos culturais ou religiosos diferentes dos que do mundo semítico ocidental, ou por teólogos que escutam, se é que não estão imersos na vida do povo. Vamos terminando ouvindo a música, o cântico maior. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Puxa, que lindo, hein? Estou vendo aqui, está o meu nome escrevendo várias coisas. Lindo, emocionante. Agora eu vi que é a Rosana, minha esposa, que está com o link com o meu nome. Estava achando que eu estava meio... Falei, caramba, será que eu estou em 2 lugares? Agora que eu percebi. Concordo com ela. Lindo, emocionante. Vou passar a palavra para o Jacqueline, para as comunicações. E logo depois eu vou encerrando a celebração. Pode ser, Jacqueline? Ótimo. Bom, então, evoluindo a cada lua, a cada sol, como cantamos, vamos, como comunidade, evoluindo aqui a cada domingo, na medida do possível, juntos, passo a passo, cada semana sendo um desafio. E esse mês, o nosso desafio é acolher a primavera, sendo um terreno fértil para que as flores nasçam, e não espinhos. E, ao mesmo tempo, fazer com que a Bíblia, que estamos celebrando o mês da Bíblia, também floresça no nosso meio. Chega de espinhos, chega de pedras. Esse é o convite para a nossa comunidade nesse mês. Afinal, estamos aqui há 26 semanas, sobrevivendo, caminhando, sendo desafiados, sobreviventes nessa grande crise global. Mas a gente segue aqui aos domingos, às segundas-feiras, às quartas-feiras, durante a semana, com os ensaios do coro, classe poutílica, reuniões de oração, encontramos uma forma de seguir nossa vida nesse, como dizem, novo normal. Vamos ver até se teremos novos normais daqui para frente, né? O que nos aguarda? Bom, pelo menos a gente se mostrou apto a nos reinventarmos a cada domingo. Fique atento às programações, às atividades, participe conforme você puder. E nos preparando mais para o final do ano, a gente convida a comunidade a fazer um devocionário para o Advento, cuja pergunta que vai motivar a nossa produção vai ser: qual a face do Cristo que chega ao mundo que você gostaria de apresentar à igreja? Então, em até 500 palavras, produza um texto da forma mais livre possível e envie para o e-mail que está aí no boletim, cimedia@gmail.com, até o dia 15 de outubro. Tá? Então, até o dia 15 de outubro, a gente pretende receber esse material
E a produção desse devocionário depende de vocês. Né? Se a gente não receber texto, não tem devocionário. Se a gente receber texto, tem devocionário. Então, na medida que vocês colaborarem, a gente vai montar esse material com o intuito de distribuir para dentro da nossa comunidade, para os nossos familiares, amigos, mostrando um pouquinho do que a gente é e do que a gente pensa. E fechando aqui as comunicações, os aniversariantes da semana. Hoje, dia 13, Felício dos Santos Guida. 2 pessoas aqui presentes entre nós, que eu já vi. Lúcia e Rutinha. Hoje tem um ano mais de vida especialíssimo, redobrado, com orquestra e tudo. Temos Nancy Marques também no dia de hoje. Amanhã, Paula Mauri. No dia 15, Ana Cláudia Martinez. Dia 16, Flávio Renato Penteado e Marília Rotier. E no dia 19, Beatriz Conceição Nascimento, Beatriz Ramacher e Sidney. Então, estamos aqui com uma semana bastante florida, a começar de hoje, indo até o dia 19. Eu só posso pedir para os nossos VJs aqui do culto, som na caixa, um ano mais vida. Ô, Jaque. Oi? Amanhã a gente faz 58 anos de casado também. Opa! 58 anos, casaram no mesmo ano que a ICI nasceu. Casaram com a ICI também, né? Estamos aí casados com a ICI. Maravilha, maravilha. É um milagre, né? Então, parabéns ao casal que nos inspira em cores, flores e sabores, tons, música e tudo mais. Não teria também a Lenita? Quem? Desculpa? Fala, Anderson. A Lenita. Dia 18. Olha... Não, 17. Não. Não saiu no boletim. Então foi uma falha aqui do programa que gera lá os nomes. Mas, então, dia 18, Lenita. Tem alguém mais com a gente que 17, faça aniversário? 17, né? 17. Tá. Alguém desse, além dos que eu mencionei, está aqui com a gente hoje? Se estiver, manifeste. Se não... Fale-se para sempre. Até domingo que vem. Precisa ser para sempre, né? Então, vamos lá, Pedro? Diga, Cláudia. Pedro. O Pedro está aqui. Não, é porque eu queria saber quem são os DJs. Se era eu, não estava sabendo, não. Não, Pedro está aí, prontinho. A não ser que vai fazer ao vivo. O que vocês combinaram? Não estou sabendo, não. Deixa ele botar aí. Mas sou eu? Lindo, lindo, lindo. Parabéns a todos. Pianista muito ruim essa. Gostei, não. Mas foi. É o que nós podemos, e foi tudo que nós podemos de coração. Eni, Elmo, nós vamos orar por vocês, meus amigos. 58 anos de reinvenção do amor, sem transformar a intimidade em peso, mas a intimidade em leveza. Eu sempre gostei daquela frase de Fernando Pessoa que diz que seres humanos são anjos de uma asa só. Por isso, precisa encontrar no outro a asa correspondente, para que, abraçados, enfim, os dois juntos possam voar. Vocês já voam há 58 anos. Vamos pedir a Deus por mais voos.
céus abertos, tempestades atravessadas com maestria, alegria, amadurecimento, caminhos de renovação para mais 58 anos, para que o infinito seja o horizonte de vocês. E vamos pedir por essas vidas que nós amamos demais. Tem várias que estão presentes, outras foram mencionadas, mas são vidas que são muito amadas pela comunidade. A Lucinha, que eu conheço há cerca de 20 anos, a Rutinha, conheço há muito tempo, Sidney, com essa alegria, com essa generosidade. Olha, tem tanta gente aqui mencionada, então vamos mentalizar essas vidas e o amor do casal. O amor do casal. Nós te damos graças, pai e mãe de amor, pai e mãe de ternura, pai e mãe de vida, de plenitude de vida, porque Eni e o Elmo se amam. E como disse João, tu és amor. Em verdade, onde a gente vê amor, a gente te vê. A gente não precisa nem acreditar em conceitos que falem de ti, em teologias, em textos. Basta a gente contemplar vidas que amam vidas para a gente se deparar contigo. E a Eni e o Elmo trazem a tua presença há mais de 50 anos numa história de beleza, de conquista, de luta, uma história de vida repleta de vida. Nós te damos muitas graças por isso. Que a eternidade desse caminho se renove a cada dia e o infinito seja o horizonte deles e que eles, na liberdade do amor, não parem de voar. Mas nós citamos outros nomes cujas vidas se renovam nos seus aniversários. E como disse Rubem Alves, celebrar o aniversário é celebrar uma caminhada que na inteireza dos seus passos até então valeu a pena. Nas suas quedas e superações, nas suas dores e amores, nos seus sucessos e nas suas frustrações. Aniversários celebrados são vidas que inteiramente valem a pena. Cada nome aqui mencionado diz respeito a uma vida que é amada pela nossa comunidade. Cuida delas. Ama, ama, ama cada uma delas. E dá-lhes caminhos de renovação, de plenitude, de felicidade, para que elas continuem a trazer a tua presença por meio da beleza dos seus passos. É o que nós te pedimos em nome do nosso grande amigo Jesus de Nazaré. Amém. Graça de Deus, Pai e Mãe, o amor do nosso irmão, amigo, companheiro, Jesus de Nazaré, as consolações, a força perdoadora do Espírito Santo, que nos leva a abandonar um passado que nos prende e nos impele a um presente que nos renova. Que essa presença benfazeja de Deus abençoe o caminho de cada vida aqui mencionada, de cada membro da Igreja Cristã de Ipanema, de todos os nossos companheiros e companheiras de caminho, aos nossos familiares, aos nossos dias. Amém. Música